Eu sou Renato Sá, vice-presidente da Esgorge, e no nosso podcast de hoje nós vamos discutir um dos assuntos que acabam gerando uma maior polêmica na assistência obstétrica. E para isso nós convidamos o Dr. José Maria, é um dos neonatologistas mais renomados no país como um todo, foi o diretor da Perinatal, e é um prazer, doutor Zé Maria, que o senhor esteja conosco para a gente discutir um pouco sobre a importância da viabilidade fetal. Nós, obstetras, acabamos tendo um hábito de resolver o problema da gestação com a interrupção da gravidez. E, por vezes, a gente cria um problema para a neonatologia. Então, esse conceito nosso de perinatologia, em que a gente engloba uma discussão mais ampla, é o que a gente vai abordar hoje aqui. Então, doutor José Maria, qual seria um limite seguro para a gente começar a considerar a interrupção da gravidez? Qual é o limite da prematuridade que a gente pode considerar uma segurança? Olha, Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Esgorge. Eu, durante muitos anos na minha vida, conversei muito sobre isso. A gente falou muito entre obstetras. Eu tenho uma trajetória, e Renato me conhece, a gente trabalhou junto. A gente buscou estar sempre conversando com a obstetrícia, porque a pergunta que você me fez, ela é relativa. Há uns anos atrás, você me dizia, você vai interromper a gravidez de uma criança com 28 semanas, era um desastre, porque a mortalidade era muito alta. Hoje, nós estamos falando de viabilidade de bebês de 22 semanas. Então, esse conceito vem mudando muito. Mas é muito importante esta conversa que nós estamos tendo aqui e essa conversa acontecer nos serviços. Por quê? Porque cada serviço tem a sua estatística, tem a sua experiência. Eu costumo citar um trabalho que eu li muitos anos atrás, que era um trabalho de pesquisa que eles perguntavam, dentro de um determinado hospital, para os obstetras do hospital e para os pediatras do hospital, no seu dia a dia, eles perguntavam, bom, qual que vocês acham que é o limite da viabilidade no hospital de vocês? E a resposta foi muito interessante, porque as pessoas erravam em 2, 3 semanas. Os pediatras erravam um pouco menos e os obstetras erravam um pouco mais, em termos de 2 semanas a mais. Ele fala, não, o limite aqui é 32 semanas, estavam sobrevivendo crianças de 30 semanas. E o pediatra falava, não, nosso limite aqui é 30 semanas e estavam sobrevivendo crianças de 28 semanas. Então, esta questão é muito importante, as equipes conversarem e as equipes estarem cientes dos seus próprios resultados. O que a gente tem visto nos últimos anos, obviamente, é uma diminuição desse número. Hoje, eu diria que em bons serviços de onde o cuidado é excelente, a sobrevida, o que é viabilidade? 50% de sobrevida significa sobrevivem mais crianças do que morrem. Então, é mais ou menos o que a gente diz que é o limite da viabilidade. Isso, nos bons serviços, hoje está em torno de 24, 23 semanas. Esse é um conceito interessante, né? Então, a gente entende viabilidade como mais ou menos 50%. Se estiver dando 51%, já é o nosso limite da viabilidade. E aí, uma outra questão. Às vezes, a gente está considerando um bebê, por exemplo, que rompeu bolsa ali com 24 semanas e é filho de uma mãe diabética. Ou a gente está considerando uma pré-eclâmpsia grave que pode precisar interromper num limite desse da viabilidade. A pergunta é, a patologia de base, você acha que tem interferência nesse resultado ou a gente fixa mais ou menos pela estimativa do peso? Porque a gente tem também um outro conceito, que eu não sei se é 100% certo pela neonatologia, que um bebê de uma pré-eclâmpsia é um bebê que tem um sofrimento crônico, então ele tem uma maturidade dos seus órgãos maior. Diferente, por exemplo, de uma bolsa rota com essa mesma idade gestacional, em que, na teoria, o bebê foi surpreendido por aquela prematuridade. Qual é a opinião de vocês? Olha, eu diria para você que, evidentemente, que importa.
de novo. Nós vivemos isso demais na perinatal, de ter que interromper um bebê e a gente fala, não, vamos deixar um pouquinho mais, a criança está muito pequenininha, 400 gramas, 500 gramas, mas aí era um bebê que a nutrição fetal estava muito ruim, era um sofrimento fetal muito importante, e aí quando a criança nascia, apesar de ter passado mais 1, 2, 3 semanas, a fisiologia estava tão ruim que a gente não conseguia fazer nada por essa criança. Então, claro que importa. Como você falou, às vezes o crescimento fetal, numa fase um pouco maior, amadurece os órgãos e sistemas e essa criança fica um pouco melhor de tratar para o neonatologista. E uma coisa que eu já discuti muito, eu acho que nós provavelmente também já discutimos, era aquela questão, o bebê está com a bolsa rota e a gente está vigiando e ele tem uma chance de infectar. Ah, mas ele está muito prematuro. Aí você me pergunta, o que você prefere? Você prefere um bebê prematuro não infectado ou um prematuro infectado? É claro que a gente prefere, mesmo que seja mais prematuro, um bebê sem infecção. A infecção é um desastre, a infecção é ruim, ela está relacionada a problemas do desenvolvimento mais adiante, está relacionada a um tratamento pulmonar muito mais complicado. Quando a criança nasce com a bolsa rota já há algum tempo e que tem algum sinal de amnionites, o pulmão frequentemente já sofreu e ele dá muito problema para o neonatologista. Então, se você puder, você quer escolher? Não, eu prefiro um bebê que você sabe que ainda não está infectado, mesmo que ele seja um pouco mais prematuro. Então, claro que o tipo de doença afeta realmente o desenvolvimento da criança. A gente tem tido, eu diria, nos últimos anos, uma atitude, obviamente, mais proativa, sabendo que a neonatologia tem uma resolução melhor. Era impensável, eu diria, 10 anos atrás, você interromper uma criança de 26 semanas, 25 semanas. Hoje, são crianças que têm um prognóstico bom, sobrevida de 70%, 80%. E assim, aquela questão que às vezes a gente fica apreensivo, né? Por exemplo, a gente sabe da questão da relação da prematuridade com uma possível paralisia cerebral mais adiante. E aí você tocou num ponto que vem se discutindo muito na obstetrícia, que é a síndrome inflamatória fetal, né? O quanto isso contribui. E aí fiz essa ilustração para fazer uma pergunta assim, muito difícil, né? Qual é aquele bebê que nasceu ali, uma realidade na beira do leito, em que não vale a pena? Eu sei que toda vida vale a pena, né? Mas assim, que a gente não deve invadir demais, em que a gente não deve... O termo talvez não seja o melhor, mas aquele que a gente não deve investir demais, porque a gente já sabe que vai acabar gerando um enorme sofrimento e que é uma criança com uma possibilidade de vida muito ruim. A gente tem hoje como perceber mais ou menos esse limite? Olha, Renato, realmente é uma pergunta muito difícil. A gente sabe que a quantidade de sequelas, a quantidade de problemas do neurodesenvolvimento é inversamente proporcional à idade gestacional. Como eu disse a você, a gente usa muito uma organização internacional como referência, que é a Rede Vermont de Hospitais. Essa é uma rede que recebe dados do mundo inteiro. E o banco de dados delas, principalmente, é um banco de dados que recebe dados de criança com menos de 1.500 gramas. Vocês têm uma ideia? Ela tem mais de 1.200 UTIs neonatais na base de dados dela. Cada ano são 55 mil recém-nascidos que ela analisa. Então, isso aí para nós é um proxy de qualidade. Então, ela diz lá, o bebê de 25 semanas teve uma complicação, por exemplo, broncodisplasia, teve 2 complicações, teve enterocolite, teve 3 complicações, teve hemorragia intracraniana. Então, ela adiciona morbidades e aí, a um certo ponto, ela fala assim, o bebê que sobrevive sem as principais grandes morbidades, ele é um bebê que tem um prognóstico muito bom. E vou repetir, quanto menor é o bebê, 23, 24 semanas,
é difícil ele não apresentar uma dessas grandes morbidades, tipo a retinopatia, broncoesplasia, enterocolite, hemorragia intracraniana. Então, basicamente o dado é a idade estacional. Quanto menor, na faixa de, sei lá, eu diria de 23 a 25 semanas, 50% ou 60% sobrevive livre de maiores problemas. Na faixa de 22, 24, é muito menos. Então, eu diria que o melhor número realmente é a idade estacional. Agora, a outra coisa importante é que a gente não tem tanto esse costume aqui, mas precisa fazer, é a conversa com a família. Na hora que um bebê desse está prestes a nascer, ou houve uma situação em que você sabe que o parto vai acontecer, tem que se conversar com a família, porque a família pode dizer, olha, no Brasil é muito difícil falar outra coisa que não faça tudo que tem que ser feito, na maioria das vezes. Mas é importante que os pediatras, obstetras, neonatologistas e obstetras falem para a família qual é o caminho. Olha, essa criança vai ter uma trajetória longa, provavelmente 90 dias de internação, altos e baixos, começa às vezes muito bem, as complicações são possíveis e, eventualmente, a família pode nos dar uma orientação daquilo que, como você mesmo diz, vai ser investido ou não. Eu hoje, vou te dizer, ao longo da minha prática, eu vi poucas famílias não dizerem assim, não, doutor, eu acho que tem que se fazer tudo que tem que ser feito. Do outro lado, eu acho que tem um bom senso do médico, obstetra e neonatologista. Se a criança nasce em condições muito ruins, não está batendo, você tem que reanimar, tem que fazer massagem cardíaca, uma criança de 22, 23 semanas, a chance é muito pequena dessa criança ter um desenvolvimento adequado. Mas é uma decisão extremamente difícil e se tem um parâmetro é a idade estacional, que é quanto menor, mais é a chance de problema. Então, assim, acaba que a gente puxa um assunto e vai gerando outro, né? O que a gente considera, então, as principais, eu sei que é o dia a dia da neonatologia, mas o obstetra nem sempre tem essa visão. As principais seriam retinopatia da prematuridade, leucomalácia, broncodisplasia, hemorragia intracraniana e enterocolite. São doenças, as mais graves. Eu diria assim, a Vermont tem o que ele chama de principais indicadores de performance. Então, esses números vêm todos no seu relatório anual. E se você tem uma sobrevida livre destes problemas, a chance da criança estar intacta é muito grande. Tá. E aí, dentro dessa discussão, né, a gente teve um tempo atrás uma discussão informal que você chegou para mim e falou: o que vocês mudaram aí que a gente voltou a ter enterocolite? Era uma coisa que tinha meio que sumido. E eu te respondi: olha, a gente passou a seguir um protocolo mais conservador, em que a gente ia acompanhando, às vezes, um bebê asfíxico e por um tempo maior, porque é muito o modelo em que a Europa se baseia, né, de você ir postergando, uma vez que a gente não tem assim, um determinante para a interrupção da gravidez. Aí, hoje eu fico pensando um pouco, será que a gente esticar demais essa corda da asfixia? E você me ensinou um negócio que eu passo até hoje, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais. Um parâmetro que você me falou, esse bebê está ganhando peso? Se não está ganhando peso, melhor ele aqui fora. Eu uso isso muito como conceito e eu acho que essa coisa assim, talvez a gente esteja falando sobre metabolismo, né? Se ele está numa situação de anabolismo ou de catabolismo, né? Não sei se o termo está correto, mas se ele tem alguma coisa de ganho, vale a pena manter um pouco mais, óbvio, dentro desse limite que a gente está falando. Você pode falar um pouco mais, porque isso foi uma coisa assim que me influenciou muito nas minhas tomadas de decisão. Não, de novo, é aquilo que eu estava dizendo. Às vezes a gente quer 21, 22, claro, isso está muito na parte da inviabilidade, mas 24, 25, 26. É muito importante, eu acho que o obstetra tem condição de avaliar a viabilidade,
a capacidade daquela criança de responder, mas um parâmetro que é importantíssimo é isso. Ela está fazendo alguma aquisição de peso. Se ela não está ganhando peso, ela está sofrendo de alguma forma. E o sofrimento, por mais que a gente veja, eu vi muitas crianças. Nasce uma criança de 28 semanas com 500 gramas, muito desnutrida. O primeiro dia dela é maravilhoso, a criança é ótima, espertinha, coradinha. Segundo dia já começa um probleminha, o pulmão vai piorando. Terceiro dia, às vezes, uma hemorragia pulmonar. Ou seja, aquela criança sofreu 2, 3 semanas de injúria que a gente não percebeu muito, a não ser traduzido por um não crescimento. Então, eu acho que o crescimento tem um proxy para isso. A outra coisa que nós também conversamos muito é como é que eu faço para melhorar isso? Porque, às vezes, a gente sabe que a criança é inviável, a criança está muito pequena, os sistemas não estão formados direito. Então, poxa, pensamos em milhares de terapias, mas acho que não tem hoje ainda uma terapia que você possa sair desse regime que muitas vezes não acontece de crescimento, de sofrimento fetal. Mas, de novo, as crianças... Cada criança é uma criança. Eu acho que a gente tem que unir os esforços no sentido do conhecimento da neonatologia, o conhecimento da obstetrícia e tentar mapear da melhor maneira possível se aquela criança tem viabilidade via o Doppler que vocês fazem, via crescimento, via os perímetros todos. Então, acho que quanto mais dados a gente puder ter, melhor contribuirá para isso, com certeza. E aí, numa questão assim de escolha de parâmetro, não sei se a gente pode usar isso. Óbvio que o ideal são as duas coisas, mas eu foco mais na idade cronológica ou eu foco mais no peso ao nascimento? Estou te perguntando isso porque há um tempo atrás, né, pelo menos no modelo da pré-eclâmpsia, né, que foi dentro desse modelo que a gente fez, eu publiquei um artigo de casos nossos da perinatal, em que o único fator que ficou, né, depois que a gente fez uma regressão, como importante para desfechos neonatais adversos, foi o peso fetal. Na realidade, o Z-score do peso fetal. E assim, eu fiquei muito surpreso, porque foi o primeiro artigo que eu mandei para uma revista que ele publicou de imediato. Ele nem devolveu. Chegou lá, ele publicou. Eu até me surpreendi, que geralmente volto 3, 4 vezes, né? Então, assim, a gente tem um parâmetro. Eu sei que o ideal são as duas coisas, mas se eu tiver que escolher, eu vou mais pelo peso. E aí a pergunta é, eu tenho uma viabilidade em relação ao peso ou ainda é melhor eu ver a viabilidade em relação à idade gestacional? Não, acho que no imediato, a idade gestacional nos mostra se aquela criança tem viabilidade, porque é o que a gente sabe hoje. A gente já estava até comentando. Até, eu diria, 5 anos atrás, a gente não reanimava um bebê com menos de 23 semanas. 23 para 24, menos de 23, não reanimava. Aí começou no Japão, em alguns locais da Europa e em alguns locais dos Estados Unidos, eles começaram a mostrar sobrevidas excepcionais com crianças de 22 semanas, coisa que era 1 em 50 que sobrevivia na perinatal. No Japão sobreviviam 20%, 30%. E uma das coisas que a gente percebeu é, quando você investe no tratamento de um muito pequeno, você melhora muito a sua expertise no de 23, no de 24 e no de 25. Então, isso começou a acontecer com muitos países do mundo. Então, esses muito pequenos, no fundo, a idade gestacional, ela determina a maturação do menino. Agora, o peso, eu diria, o peso em relação à idade é crítico. A gente sabe, lembra? A tese de doutorado do Laudelino, nosso colega querido, obstetra de muitos anos da perinatal, lá atrás, 20 anos atrás, já mostrava que se uma criança nasce com 28 semanas, mas ela tem 500 gramas, o prognóstico dela é muito pior que uma que nasce com 28 semanas e pesa 1 quilo. Então, se ele tem um peso muito baixo para a idade gestacional, o prognóstico dele é muito pior. Eu acho que isso é muito verdade hoje, eu acho. Você não acha isso? No dia a dia, isso? O peso em relação à idade. Então, acaba que o peso, ele
ele tem que ir vir junto com o conceito da idade. Eu concordo com o modelo teórico, mas aí o que aconteceu? Nós pegamos lá, a gente tem uma amostra grande na perinatal, um banco de dados muito importante. Foi então até a tese de mestrado de uma aluna minha que deu uma certa repercussão, porque o grupo de Barcelona, eles colocam, porque é a linha de pensamento, né? Mais ou menos um bebê que está abaixo do percentil 3 como um bebê grave. E aí o que a gente fez? A gente pegou esses bebês todos abaixo do percentil 3 e comparou com as outras restrições de crescimento até um percentil 10. E, de fato, o desfecho não teve diferença. Então, assim, pode ser que essa população não era tão grande para a gente fazer por semana de idade gestacional. Pode ser que quando a gente fale 26 semanas, isso seja verdade. Quando você junta o grupo todo abaixo de 32, 34 semanas, isso não foi uma realidade. Por isso até que eu fiz essa pergunta, né? Às vezes a gente foca em uma coisa e ele era pequenininho demais, mas o resultado acabou sendo o que dá para a gente pensar um pouco nessa linha talvez a idade seja assim um grande Eu acho fator. que isso é muito verdade para as idades muito baixas. Talvez acima de 28 isso não seja tão importante. Tem um trabalho até recente publicado de uma experiência do Japão que mostra um pouco isso, que é muito crítico quando você começa a vir 26, 25, 24, 23, a adequação para o peso ele é muito mais crítica nos muito pequenos. Então, acho que isso, talvez numa faixa de idade, se você pegar uma faixa de idade gestacional maior, não é tanto. Agora, nesse contexto aí, eu vejo assim, o que acontece é que o esforço que tem dentro da UTI neonatal para cuidar dessas crianças, ele é gigantesco. Por quê? É um bebê que precisa de uma enfermeira só para ele. É um bebê que tem 2, 3 dias de vida, a pele já não está mais... tem muitas quebras de barreira da pele, porque a pele é muito fininha, muito gelatinosa. São bebês em que, às vezes, até passar um catéter é difícil. Imagina, uma criança de 500, 400 gramas, tem que ser um microcatéter para nutrir aquela criança. A intubação orotraqueal é um tubo 2. O tubo 2, você não consegue nem passar uma sonda direito para aspirar. Então, os desafios dessas crianças são muito grandes. E eu estou vendo que quem tem hoje melhoria na sobrevida desses muito pequenos são aqueles lugares, aqueles locais que conseguem fazer quase que uma UTI especializada em microprematuros. Então, eles têm volume, então eles segmentam aquela UTI, enfermeira treinada para isso, médico treinado para isso. Tem todo um time que eles chamam de Small Baby Units. Então, isso é um conceito diferente, em que essas UTIs conseguem, com um volume grande, segmentar o tratamento dos pequenos, porque aí você especializa tudo no cuidado. Então, muita gente cuidando. Eu ouço, eu nunca fui, mas pessoas que já estiveram no Japão, um colega nosso do Canadá que já foi ao Japão 2 vezes, às vezes quando eu pergunto, escuta, mas o que o cara tem lá que a sobrevida dele é tão melhor do que em outros lugares? Ele falou, nossa, uma criança lá tem 5 crianças, tem 5 pessoas cuidando, 5, 6 pessoas cuidando. Então, eles têm uma tecnologia, que não é só a tecnologia, mas pessoas treinadas para colocar essas crianças em condições melhores. Então, é um desafio. Aí, assim, bom, chegamos ao impasse, né? Esse bebê vai precisar nascer, seja porque infectou, seja porque é uma restrição grave, Doppler alterou. Eu faço ali, então, corticoide, acho que não tem dúvida, né? Vamos, corticoide. Sulfato de magnésio, até onde a gente investe, aquele protocolo que a gente usa ali, até 32 semanas, de fato, está tendo impacto. E o que mais? Uma frase que até do Dr. Alain, que trabalha com a gente, né, há muitos anos, ele fala, o que tem de característica comum em todos os bebês que estão no UTI neonatal
é que eles passaram antes por um obstetra. Então, o que eu posso fazer a mais para ajudar, né? Corticoide, acho que a gente não tem dúvida. Sulfato de magnésio, acho que as dúvidas são pequenas. O que você sugere? Mais alguma coisa que a gente possa ajudar? Renato, eu vou me lembrar agora também de uma frase de um inspirador meu de muitos anos. Quando eu cheguei no Canadá, eu fui, aliás, através desse professor, que era o Robert Usher. Ele dizia assim: vai nascer uma criança pequena, tem que estar o melhor cara lá. Então, o cuidado ao nascimento é crítico. Essa semana mesmo fizemos um webinar com a enfermeira da Barra, com a Carol, e ela estava descrevendo hoje como ela recebe um prematuro na Barra. Ela leva uma incubadora para dentro da sala de parto. O bebê, quando nasce, entra naquela incubadora e não sai mais praticamente até a alta. Então, aquilo minimizou milhares de trocas de espaço para aquele bebê. Então, o nascimento tem que ter o melhor pediatra, a melhor enfermeira, o melhor obstetra. Então, se você consegue que essas condições sejam ideais, eu não tenho dúvida que isso aumenta 20%, 30% a sobrevida dessa criança. Ela não faz hipotermia, ela não tem que mudar de incubadora 5 vezes, ela já é pesada dentro daquela própria incubadora. A gente adaptou na Barra uma incubadora com oxigênio, com respirador. Então, o bebê ele é transportado sem nenhum estresse. Então, eu diria que grande parte do que a gente pode melhorar é o começo de vida adequado. Tem um outro dado que é impressionante, que a gente levantou no passado, isso de um outro serviço. Eles começaram a ver quais eram os problemas que aconteciam nas primeiras horas de vida. E um dos problemas que esse serviço notou era hipoglicemia. Eu falei, gente, mas como? Por quê? Eles se preocupavam em trazer o bebê, em botar na incubadora, em aquecer. Daqui a pouco, cadê a veia? Tem que pegar uma veia. Então, até ele conseguir botar um catéter ou pegar uma veia, a criança ficava hipoglicêmica. Então, identificou-se uma prática que era um catéter, ele às vezes ele é 1 a 2 horas por uma cateterização arterial de um bebê desse tamanho, ou venosa. Então, pega-se uma veia periférica e já infunde uma solução para ele não ter hipoglicemia. Então, são cuidados mínimos, mas que, juntando tudo, ele não tem hipotermia. Hipotermia faz uma diferença absurda. 2, 5, 10% de mortalidade para cada grau de hipotermia que a criança apresenta na sala de parto. Então, tudo isso parece bobagem, mas às vezes a criança nasce, não tem ninguém. Quer dizer, acabou de nascer, chegou e tal, pá, aquela avalanche. O menino vai e você não tem uma equipe pronta. Isso é um desastre. Então, o hospital ele tem que estar preparado para isso, tem que ter um time pronto para responder. E se a gravidez se a interrupção é planejada, aí sim, todo o time tem que estar lá pronto para isso. Eu estava num congresso há pouco tempo de reanimação e assisti uma aula espetacular do professor Weiner, que é um dos membros do Comitê de Reanimação da Sociedade, e ele mostrou uma foto que deu até assim, um pouco de depressão. O time dele, ele falava assim, de times de alta performance. É isso que você tem que treinar, um time de alta performance. Ele tinha 6 pessoas na sala de parto. Um observando, um olhando o relógio, o outro pegando o bebê, a enfermeira facilitando, o outro trazendo os equipamentos. Então, não tem caminho curto para isso. Quer fazer, quer melhorar a sobrevida, tem que ter um time de alta performance dentro da sua sala de parto. Isso é um grande começo. Zé, a gente olhando para trás, a gente vê tudo que a neonatologia, a perinatologia progrediu, né? Então, agora que a gente está chegando mais para o final do nosso bate-papo, olhando para frente, qual é a perspectiva de futuro? Você que já viu muita coisa, né, de evolução, eu acho que a sua geração, a minha, acho que a gente viu um progresso muito grande, né, na perinatologia. Placenta artificial, o que você está achando aí? Porque tem 2 grupos, né? Um europeu, né, em Barcelona, investindo na placenta, tem um grupo americano que também já investiu na placenta artificial. Você acha que é esse o caminho? Estamos viajando nessa onda? Qual a sua opinião aí? Aliás, nós ficamos de novo maravilhados quando a gente viu aquele primeiro trabalho
do cirurgião pediátrico Do Flick, né? Alan Flake. Alan Flake, exatamente, Alan Flake. Nós ficamos maravilhados. Ele mostrou em animais a possibilidade de você fazer um crescimento fora do útero, com uma placenta artificial, fazendo uma circulação extracorpórea e nutrindo aquilo. Quando eu vi aquilo, achei, caraca, essa é a resposta. Só que a coisa é muito complicada no humano. Você fez isso num setup de animais e tal. No humano é muito mais difícil. Eu tenho esperança que a gente consiga melhorar essa tecnologia para poder viabilizar, porque hoje a gente sabe que 22, 23, até de 20 para cima, é muito difícil a viabilidade nessas crianças, porque os sistemas realmente não estão maduros. Então, se você tivesse possibilidade de dar um ambiente para essas crianças passarem, sei lá, 2, 3 semanas, você traria ela de uma situação inviável para uma situação viável. Tem uma esperança, mas isso já tem o quê? 5 anos e a gente ainda não viu essa solução vir para testes, né, em humanos. Né? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Acho que ainda não veio. Os dois estão caminhando mais ou menos na mesma linha, né? Europa e Estados Unidos, e parece que a pedrinha que está no sapato é porque eles conseguem, obviamente, oxigenar bem, eles têm máquina para oxigenar. Né? Mas o que eles têm derrapado um pouco é no nutriente, é como fazer você chegar ali dentro na nutrição. Então, a gente volta à questão da nutrição. Bom, a gente está chegando para o final, deixa eu ver se eu aprendi. Os principais limites de viabilidade, a gente tem que ver serviço por serviço. Com certeza. Na teoria, considerar ali hoje, talvez, uma realidade média aqui para o Brasil, 26, 28 semanas. Não sei se eu estou muito otimista. Eu acho que você pode ser mais otimista. Eu diria 24 a 26. 24 a 26. Investir naqueles bebês que a gente acha que tem algum potencial, nem que seja para melhorar a performance nos bebês maiores. Gostei muito desse conceito que você colocou aí, que eu vou simplificá-lo como uma coisa da transferência do cuidado, né? O momento da transferência do cuidado da obstetrícia para a neonatologia. A gente negligencia isso muito crítico, bastante. Às vezes a gente pega um bebê que vai nascer aqui, chama correndo. Vocês chamavam muito a atenção da gente. Prematuro, internado, a UTI tem que estar de alerta. Primeira coisa, avisa a UTI que o prematuro... Uma coisa que a gente não falou, que também é crítica, e se faz pouco, é o retardo no clampeamento do cordão. Isso já tem evidência suficiente que retardar o clampeamento do cordão faz menos hemorragia intracraniana. Ou seja, é uma atitude da sala de parto. Exato. E todo mundo tem que estar focado em fazer isso. Então, assim, um momento mais crítico para a gente hoje talvez seja essa transferência do cuidado, e aí o que a gente pode colaborar enquanto obstetra, corticoide, sulfato, e agora você acrescentou aí com a questão do clampeamento do cordão. Eu quero te agradecer, eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Vou aproveitar para convidar as pessoas aí para frequentarem também a Neoped, que é para esse bate-papo continuar lá. E aí, Zé, vou passar então a palavra para você para fazer o encerramento. Eu acho que eu agradeço o nome da SGORG. Acho que aprendemos muito aqui nesse bate-papo. Não, é sempre bom. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar conversando. Se é uma coisa que me deu prazer na vida é conversar, esse tipo de conversa, porque a gente está contribuindo para uma melhor sobrevida dos bebês. Eu acho que a gente tem que ouvir, né? O que é bom do lado, o que é bom do outro, para a gente compor isso. E o Renato mencionou essa plataforma, é uma plataforma que hoje eu estou envolvido, chama neopedhub.com.br, que o objetivo basicamente é de trazer atualização científica. Renato é nosso consultor lá de medicina fetal, de neonatologia e de pediatria. Muito obrigado a você.